bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Damos também as boas-vindas a quem nos acompanha em casa. E vamos então dar início a este culto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Eu vou pedir, por favor, ao Pedro Biscaia, por favor, para nos dirigir nesta oração. Início. Bom Deus, bom Pai, nós agradecemos, Senhor, nesta manhã, por estarmos vivos, Senhor, por nos dar, Senhor, a bênção de estarmos aqui reunidos nesta casa, Senhor, em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E queremos entregar, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, Senhor, aqui nesta manhã, em louvor e adoração, Senhor, unindo a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Nos lave, Senhor, com o Teu perdão, Senhor. E que nos purifique, Senhor, para entrar na Tua presença, para invocarmos o Teu nome, Senhor, e que derrames o Teu Espírito, Senhor, sobre este lugar, para louvarmos, Senhor, como Tu mereces. E queremos entregar este tempo nas Tuas mãos, Senhor. Queremos, Senhor, que este seja um tempo abençoado, Senhor. Tu venhas também falar connosco, Senhor. Venhas dirigir-nos, Senhor, no caminho em que devemos andar, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. E que tudo o que aqui fizermos, Senhor, redunde em glória para Ti e para o Teu nome, Senhor. E que saímos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor, para fazer a Tua vontade neste mundo, Senhor. Entregamos todas as coisas, Senhor, a Ti, pedimos a Tua bênção, Senhor, que estejas connosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Nós vamos louvar o nome do nosso Deus, vamos ficar em pé e, como o pastor também já tinha feito referência no domingo passado, hoje vamos assinalar os 503 anos da Reforma Protestante e uma das solas, um dos sós é somente pela graça, e é sobre isso mesmo que nós vamos começar por cantar nesta manhã. O corinho do nosso livro de Cosca, 226, diz: somos filhos da graça, da superabundante graça. A própria palavra que diz quando abundou o pecado, superabundou a graça, e é por esta graça e nessa abundância que somos salvos. Nascimento nosso zero. Vamos então louvar o nosso Deus e render graças por esta graça que nos cobre e nos salva. Vamos então louvar. Somos cheios desta graça, divinas.
falámos, fizemos essa referência à reforma, um dos hinos que caracteriza é o hino 640 do nosso Salmos e Hinos, escrito por Martinho Lutero e que se intitula Castelo Forte. E nós vamos de imediato cantá-lo, realmente um louvor ao nosso Deus. Castelo Forte é quem? É o nosso Deus, nossa espada, nosso bom escudo. Vamos então louvá-lo com este hino emblemático desta data em específico. encerrando este tempo de louvor e pensando em tudo que foi a reforma lá atrás e os nossos dias, e os dias em que vivemos, o nosso clamor é realmente que o Senhor fortaleça a sua Igreja nos dias de hoje, perante aquilo que assistimos, perante tudo o que temos aprendido ao longo da nossa vida, olhando para o que foi esta reforma, o que foi a ação dos reformadores, que hoje em dia
nós sejamos igualmente sacudidos e que o Senhor nos fortaleça e nos vivifique. Como diz este hino 552, uma oração que vamos fazer pela nossa igreja, pelo corpo de Cristo reunido nesta terra, e clamar ao Senhor que nos fortaleça e que nos vivifique. Assim seja. Vamos então cantar o hino 552 do nosso Salmo. Nós vamos neste momento ter a oportunidade de levantar as ofertas. Pedir por favor ao irmão Carlos que pudesse então proceder ao levantamento. E enquanto fazemos o levantamento das ofertas, vamos ter a oportunidade de mencionar os aniversariantes desta semana, também alguns anúncios. Então esta semana tivemos, e temos porque alguém também faz anos hoje, começámos pelo Mário Silva, depois a Paula Trigueiro, o Luís Carrilho, que está aqui connosco, a Ana Beatriz Pesqueiro e também a Paula Albino. Como é óbvio, nós agradecemos imenso ao Senhor por estas vidas, somos gratos a Deus por elas e que o Senhor lhes renova as forças, o ânimo e mais um ano de vida. Não sei se aqui presente estará alguém que também completou-nos esta semana. Não? Ok, então temos então só estas referências. Também falar da caminhar, esta próxima semana, sim, no dia 6 de novembro teremos a continuidade da mesa redonda sobre a parentalidade consciente. Desta vez o subtema é um contrato de risco com a doutora Cláudia Sampaio. Já todos sabemos, é pelo Zoom, é gratuito, mas temos que fazer a inscrição para poder assistir. Pastor, não sei se haverá, entretanto, mais algum anúncio para depois passarmos o vídeo que temos para passar. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia a todos e a todas. Hoje à tarde eu estarei em Montargil,
O nosso irmão Antônio Albino estará no Brunheirinho e o nosso irmão Paulo estará apoiando na Tramaga. Em relação ao Montargil, nós não estamos tendo condições de realizar assembleias, estamos a aguardar até passar e melhorar a situação de pandemia, mas não melhorou, né? Parece que a situação está se agravando um pouco mais. Mas tivemos que tomar algumas decisões no sentido de melhorar o trabalho ali de Montargil. Aquele espaço onde os irmãos estão a se reunir tornou-se pequeno e surgiu algumas dificuldades. Nós conversamos depois com os oficiais e surgiu a possibilidade de nós então alugarmos um outro espaço, sairmos daquele espaço lá e alugarmos um outro espaço, que é aquela loja do Manuel Futo. E então nós conversamos lá com o Manuel Futo, vimos as condições, estivemos lá em Montargil, conversamos com os irmãos lá de Montargil e todos aceitaram a ideia. Então nós estamos preparando a saída daquele salão, né, pequeno lá atrás, para então alugarmos um salão maior, com mais visibilidade, que é a antiga loja do Manuel Futo. Então nós pedimos que os irmãos estejam orando em relação a isso. Montargil está tendo um crescimento muito bom, Deus tem abençoado o trabalho ali de Montargil, estamos a perceber um crescimento muito bom. E oramos então para que a obra do Senhor prospere cada vez mais ali naquela localidade, de acordo com a vontade do Senhor, para a glória do seu nome, e que possamos alcançar muitas vidas, né, para o reino de Jesus, através da nossa missão ali estabelecida. Então, pedimos que os irmãos orem nesse sentido e estamos deixando os irmãos cientes, né, dessas atitudes que nós estamos a tomar, e é bom que a igreja saiba e acompanhe, porque é sempre para melhor, visando melhorar e ampliar o trabalho do Senhor ali naquela localidade, e nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito ali para o louvor da sua glória. Amém, amados? Então, orem por isso, e estaremos juntos com os irmãos lá hoje à tarde, também ministrando a ceia do Senhor e ministrando a palavra de Deus. Dê então ao irmão Carlos, por favor, para vir, para agradecermos pelas ofertas. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos dás, por estarmos reunidos, para louvarmos o teu nome, como tu és digno, meu Pai, também partilharmos as bênçãos que tu tens concedido aos teus filhos, ó Pai, também partilharmos tudo em comum. É uma família, tu és o Pai, nós somos filhos, nós queremos estar unidos em teu nome, ó Pai. Precisamos muito da tua assistência, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o ar que tu nos dás para respirarmos, tu nos dás também o pão, o vestuário, tu nos dás, ó Pai, também o amor, tanto necessitamos de ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso, estarmos já na tua casa, a cantar os cantos ao teu nome, e também agradecer, ó Pai, tudo aquilo que já fizeste, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu levantaste homens na história da Igreja, realmente para declarar a verdade ao Pai. Nós não estamos aqui para vestir reuniões ao Pai, para religiões, mas estamos aqui também para contemplar tudo aquilo que já fizeste ao longo da história, Pai. Muito agradecido temos ao Pai, por teres levantado Martinho Lutero e outros homens, tu te chamaste para a realidade. Foi uma bênção, Pai. É por esse motivo que nós estamos aqui com essa certeza da tua palavra, que ela vive, ela é eficaz, ó Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém vai Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Levanta a tua bênção, Senhor, ainda homens e mulheres neste século XXI, Pai, para que realmente possam testemunhar da verdade, para que o teu nome esteja exaltado e glorificado em todo o mundo, ó Pai, em toda a face da terra. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, como tu tens conduzido ao longo destes anos, ó Pai, até chegarmos a este século XXI, ó Pai. E nós desejamos muito, Pai, que realmente haja homens e mulheres capacitados, ó Pai, escolhidos por ti, Senhor, para que realmente possam ser exemplos da tua Igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A começar a mim, Senhor, quebra corações dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e que realmente
estejam disponíveis, ó Pai, para ir mais longe, anunciar a palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós necessitamos muito do teu auxílio, ó Pai. Nós sem ti nada somos muito, ó Pai. Mas contigo sermos mais vencedores, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Também te agradecemos pelas ofertas, que elas sejam bem dirigidas, ó Pai, para que não haja falta na casa do Pai, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fico com o teu servo que vai dirigir a palavra, para que o Espírito Santo possa ministrar, ó Pai. Realmente nós possamos entendê-la e colocá-la nos nossos corações e pô-la em prática, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco. Tudo o que for feito e dito aqui esta manhã, todo este dia, seja com honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Ainda antes de passarmos a palavra ao pastor, como os irmãos sabem, a família do Everton, da Clara e do Samuel regressaram ao Brasil, mas eles já lá chegaram no domingo passado e quiseram enviar-nos um pequeno vídeo com algumas palavras dirigidas a nós. É isso então que nós vamos ver agora já de seguida. Olá, bom dia. Estamos cá para dizer que chegamos, que está tudo bem, que foi uma viagem um bocadinho cansativa, mas estamos cá já junto dos nossos familiares e que está tudo bem. Samuel já está a frequentar a nova escola e nós queríamos dizer que agradecemos a todos e temos muitas saudades de todos vocês, mas sabemos que o nosso Deus está no controle e Ele é que sabe todos os planos nossos, tá bem? Então estamos cá para deixar um beijinho para cada um, tá? Beijinhos. Tô com saudade de todo mundo. Beijo. A saudade é grande. Eu queria estar fazendo aqui um vídeo mostrando a praia, mostrando o lugar bonito e tal, mas São Paulo está debaixo de muita chuva, de uma chuvarada. Então a gente está preso dentro de casa. Mas nós queríamos mandar este Recado. Chegamos esse recado para a igreja e agradecer a todos vocês. E estamos com imensa saudade já desde cá, mas quiser entrar em contato, conversa com o pastor, pega nosso contato aí e a gente vai, à medida do possível, vou fazer umas fotos da cidade, da onde a gente está e mandaremos à igreja, com certeza. Tá? Um abraço a todos, um grande beijo ao pastor, à missionária Militz também, um abraço. Estamos com saudades. Até logo, beijinhos. Tchau, 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 tchau. Não devemos esquecer então de orar por esta família, pastor. Gostei do português da Cláudia. Bem identificado, né? Irmãos, ontem foi 31 de outubro. 31 de outubro para nós não é o dia das bruxas, não é o dia de Halloween, mas 31 de outubro é o dia da celebração, da comemoração da reforma protestante do século XVI. E nós então nos lembramos não apenas dos grandes reformadores, mas principalmente do que eles fizeram, a forma como eles foram usados por Deus no tempo de crise, difícil, obscuro, da vida da igreja, como Deus os usou para trazer a igreja do Senhor de volta à verdade, de volta à palavra, de volta à santidade. E nós louvamos a Deus pela vida desses grandes homens. Normalmente nós enfatizamos mais Martinho Lutero, né, na Alemanha, e na verdade na época nem se chamava Alemanha, né, era o Sacro Império Germânico, essa região do mundo, e nós sempre enfatizamos Lutero, mas não foi só Lutero, né, a pessoa que Deus usou e levantou nesse tempo do século XVI para reformar a igreja, que na verdade não foi nem uma reforma, foi um renascimento, né, de uma nova igreja. O projeto era de reforma, mas devido ao enrijecimento, endurecimento, né, da igreja católica de então houve na verdade o renascer, né, de uma nova igreja que é a igreja protestante. E nós então louvamos a Deus por Martinho Lutero, louvamos a Deus por João Calvino na Suíça, e Zwinglio também na Suíça, em Genebra,
Louvamos a Deus por John Knox, louvamos a Deus por Melanchthon, que foi amigo de Lutero, foi muito importante também no trabalho que Lutero desenvolveu. E antes desses reformadores do século XVI, nós louvamos a Deus por outros que vieram antes, né? Como John Hus, John Wycliffe, Pedro Waldron, né? Que teve a reforma dos valdenses. Então houve outros reformadores para mostrar o seguinte, que Deus sempre cuidou da sua igreja. Deus nunca abandonou a sua igreja e sempre teve remanescentes fiéis, profetas que ele levantou ao longo da história para manter a igreja na verdade, que é a palavra de Deus. E nós queremos então convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, e nós vamos ler dos versos 1 a 14. E à medida que os irmãos encontrarem o texto, coloquem-se em pé, por gentileza, em reverência ao Senhor e à sua palavra, para procedermos então à leitura desse texto de Ezequiel 37, de 1 a 14. Vamos ler? Diz a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar um espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, e pedimos mais uma vez o entendimento, a iluminação do teu Espírito Santo para a mesma. Pedimos também que administres ao nosso coração, apliques ao nosso viver, de maneira que nesta manhã sejamos edificados, alimentados, mas também desafiados,
quebrantados e transformados pela palavra. Fala conosco, Senhor, através da palavra. Tu já tens falado conosco desde o início desse culto, mas agora pedimos que fales através da meditação na tua palavra. Ministre essa palavra ao nosso viver. Tem misericórdia de nós, tu sabes que nós precisamos de ti. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Traz uma palavra, Senhor, específica à tua igreja nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Todos podem sentar. Ezequiel foi um sacerdote profeta. Ele tinha uma linhagem sacerdotal, mas foi levantado como um grande profeta em Israel, por volta do 6º século antes de Cristo. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. E ele então foi levantado por Deus num momento sombrio, obscuro, difícil, em que se encontrava o povo de Deus, a nação de Israel, e por causa da sua desobediência ao Senhor, da sua idolatria, o juízo de Deus então veio sobre a nação, como Deus havia predito e prometido, e a nação de Israel então foi levada cativa para a Babilônia, e lá então permaneceu por cerca de 70 anos. Mas assim como Deus estabelecera o juízo, Deus também estabeleceu o cumprimento da sua promessa de restauração na vida dessa nação, na vida deste povo. E Ezequiel, então, é considerado o profeta do exílio, porque ele foi levantado por Deus para pregar aquela nação em tempo de exílio babilônico. E, na verdade, todo o povo já havia sido tomado por uma grande desesperança. O povo estava vivendo em profunda desesperança por causa da situação em que estava. E no livro do profeta Ezequiel, Deus então traz a ele algumas revelações, que ele chama então de visões. E essas visões foram então partilhadas, transmitidas à nação e escritas neste livro. E dentre as várias visões que Ezequiel teve, nós encontramos esta aqui do capítulo 37, que é a visão de um vale de ossos secos. A visão de um vale de ossos secos. E Deus mostra então que esse vale de ossos secos representava, na verdade, a nação de Israel. Ou seja, o estado espiritual, moral e social em que aquela nação se encontrava por causa da sua desobediência e pelo fato de estar nesse terrível exílio. Mas o foco desse trecho, e nós temos essa tendência de enfatizar, o foco não é o vale de ossos secos, mas o foco é o que esse vale se transformou quando Deus manifestou o seu poder e a sua glória naquele lugar. Então o foco não é a crise, o foco é a restauração. O foco não é a desesperança em que o povo se encontrava, mas o foco era a esperança, transmitida através desta profecia, deste grande homem de Deus chamado Ezequiel. E há aqui, na verdade, a manifestação de um grande reavivamento espiritual na vida daquela nação, que havia se distanciado do Senhor, e por isso estava arcando com as consequências dos seus erros, dos seus pecados. Então diz o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. É esta a visão que ele tem. Então tente imaginar um vale cheio de caveiras, de ossos, né? Na verdade eram ossos separados. E diz o verso 2, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam
sequíssimos. Esse era o estado, era a situação dos ossos que ele estava tendo nesta visão. Então, o próprio Espírito do Senhor pergunta para ele, para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então o próprio Deus se volta para Ezequiel e faz essa pergunta para ele: acaso podem reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes, só tu podes fazer isso e só tu sabes se esses ossos realmente podem reviver. Versículo 4: disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus se volta para ele e o desafia, e mais do que isso, dá essa ordem para que ele então profetizasse como profeta de Deus, como boca de Deus, ali naquele lugar, profetizasse sobre aqueles ossos. Versículo 5: assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Ele então obedece à voz do Senhor, palavra de ordem, e diz assim: então profetizei, segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então, quando ele obedece à palavra do Senhor e exerce então voz profética sobre aquela situação caótica em que aqueles ossos se encontravam, ele então é surpreendido pela manifestação da glória, do poder e da graça de Deus sobre aqueles ossos e sobre aquele vale, sobre aquele lugar. E os ossos então começaram a se juntar, e ele percebe então esse barulho, o som dos ossos se ajuntando, e vê com os seus próprios olhos eles se formarem. Versículo 8: olhei, e eis que havia tendões. Acho que era uma visão desesperadora, uma visão horrível, né? Ver aqueles ossos se juntando, os esqueletos se formando, e os tendões aparentes. E ele então percebe isso, que havia tendões sobre eles, e cresceram também carnes, e eles começaram a se formar, e se estenderam a pele sobre eles. Mas eram o quê? Corpos mortos, corpos formados, juntados, ossos se formaram, corpos se formaram, houve carne, houve pele. Mas havia um detalhe importante e algo fundamental que faltava: não havia sobre eles o Espírito, ou seja, eram defuntos, eram corpos sem vida que ali estavam. Verso 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito. Ele já havia profetizado aos ossos, mas agora diz: profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o profeta Ezequiel então obedece à voz de Deus. Verso 10 e diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. O que havia ali, amados, no meio do povo, era um espírito de profunda desesperança, por causa da situação em que o povo se encontrava. E Deus então levanta o profeta Ezequiel para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de reavivamento, uma palavra de transformação sobre a vida daquela nação que estava distante de Deus.
Não dá tempo aqui, mas se os irmãos voltarem um pouquinho, no capítulo 36, no capítulo anterior, os irmãos vão perceber que a partir do versículo 16, o Senhor começa a transmitir uma palavra de restauração à nação de Israel, comprovando que o foco desse capítulo 37 não é o vale de ossos secos, mas o foco é o que Deus realizou nesse vale de ossos secos. É a manifestação do poder de Deus naquele lugar, mostrando que não há impossíveis para o Senhor. Não importa a situação em que nós nos encontremos, não importa a situação em que a igreja se encontre, Deus tem cuidado de nós, e no tempo dele e da maneira dele, ele dá a sua palavra de ordem e traz sobre a nossa vida restauração, reavivamento, revitalização, para o louvor da sua glória, e para que, como povo dele neste mundo, possamos de fato e de verdade glorificar o seu nome e cumprir todos os propósitos que ele estabeleceu para nós nessa terra, para o louvor da sua glória. Então a palavra é de restauração. Depois os irmãos leiam, por favor, o capítulo 36 em casa, e vão perceber isso que nós acabamos de afirmar aos amados. Então o fato é que ele profetiza e tem então essa visão gloriosa, sobrenatural e maravilhosa da restauração que Deus faria na vida da nação, no tempo dele e da maneira dele. Versículo 12: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, aquela sepultura espiritual e existencial em que o povo se encontrava. Deus diz: olha, eu vou abrir essa sepultura em que vocês se encontram, e vou fazer com que vocês saiam dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E essa promessa divina se cumpriu nos dias de Esdras, de Zorobabel, de Neemias. Nós vemos então o povo retornando para a terra como Deus prometera, e houve então a restauração e a restituição de Deus na vida do seu povo. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Mas o que tudo isso tem a ver conosco, e o que tudo isso tem a ver com a reforma protestante do século XVI, que é o que nós estamos a celebrar nesses dias? Amados, essa percepção, essa visão de um grande vale de ossos secos, foi basicamente a visão espiritual que Lutero também teve no século XVI. Aquele momento sombrio, tenebroso, obscuro, em que a igreja do Senhor Jesus se encontrava naquela ocasião. A igreja do Senhor Jesus começou bem em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, cresceu em Jerusalém, mais de 5.000 pessoas se reunindo. O Evangelho sai dos limites de Jerusalém, atinge toda a Judéia, Samaria, Antioquia, vai para os confins da terra, atinge toda a Ásia Menor, atinge todo o Oriente Médio, e depois desloca-se, da antiga Ásia Menor, desloca-se para a Europa, e nós pregamos há pouco tempo a respeito da igreja de Filipos, que foi a primeira igreja estabelecida na Europa, espalha-se por toda a Europa. Naquela época não era chamado ainda de Europa, mas o cristianismo espalha-se pelo mundo inteiro, vai para a América, para a África, para a Oceania, para a Ásia, e o cristianismo espalha-se então para várias partes do mundo. A igreja era uma igreja católica, e não há nada de errado com a catolicidade da igreja, porque a palavra católico significa universal. Era também a igreja apostólica, e nada contra a apostolicidade da igreja, porque a igreja ela sempre foi apostólica, porque ela foi baseada na doutrina dos apóstolos. Mas o problema foi a romanização. E a igreja então espalha-se
Os apóstolos morrem, vem o período dos pais da igreja, a teologia cristã começa a ser organizada, as heresias também começam a se infiltrar e a igreja combate as heresias. Depois, com Nero, surge então um período de terrível perseguição da igreja. A perseguição começou com os judeus, primeiramente, e eles mataram Estevão, o primeiro mártir. Começa com os judeus, mas depois o Império Romano começa a perseguir a igreja, começa a perseguir o cristianismo, e são cerca de 300 anos de perseguição da igreja. E a igreja não se acovardou, não se intimidou, e quanto mais a igreja era perseguida, mais ela se fortalecia e mais ela crescia. Muitos cristãos foram mortos de forma terrível. A igreja viu muitas atrocidades. Não era fácil ser cristão nesse período. Os imperadores que se levantaram perseguiam a igreja, e muitos cristãos foram mortos por causa do testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, até que chega o quarto século da era cristã. O imperador Constantino, o imperador romano, ascende ao poder em 310 depois de Cristo, e ele então promulga uma lei, que é o Edito de Milão. Ele promulga uma lei declarando liberdade religiosa, e que com Constantino então acaba, encerra-se esse período de perseguição à igreja, de perseguição ao cristianismo. E Constantino, e há uma discussão se ele se converteu de fato ou não. Alguns dizem que ele se converteu ao cristianismo, outros dizem que ele era apenas simpatizante do cristianismo, outros dizem até que ele tinha interesses pessoais e políticos em dar uma de cristão, mas o fato é que com Constantino, no quarto século, a igreja começou a gozar de liberdade religiosa e podia professar a sua fé sem ter medo de ser perseguida e morta. E aí Constantino então concede muitos privilégios à igreja, manda construir muitos templos, e há então esse empoderamento da igreja, que não foi bom para a saúde espiritual da igreja, não foi nada bom. A liberdade era boa, porque o evangelho pôde ser pregado e se expandiu por várias partes do império com muito mais liberdade, mas o empoderamento político e econômico da igreja não fez bem para a saúde da igreja. E aí vem então Teodósio, em 380 depois de Cristo, e é no Império de Teodósio, no finalzinho do século IV, em que há um concílio, uma assembleia, que houve em Tessalônica. E nesse concílio de Tessalônica ficou então aprovado que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. E houve então casamento da igreja com o Estado, da política com a religião. Isso foi nefasto, foi terrível, irmãos, para a igreja. No quinto século surge então o papado. Antes só existiam bispos, Depois surgem os papas, e então começa a ver o poder econômico, político da igreja de forma mundial, porque na verdade o cristianismo era a religião do Estado, do Império, assim como aconteceu aqui em Portugal, no início de Portugal. Portugal já nasceu católico, o Brasil também, até a República, a proclamação da República, a religião oficial do Brasil era a católica romana. A partir da proclamação da República, com a nova Constituição, então houve a liberdade religiosa e o Estado se tornou laico, mas até então era proibido lá no Brasil de se estabelecer templos evangélicos protestantes. Foi com Robert Henrique Calley que a gente começou a ter mais facilidade, e por causa de Dom Pedro II também. Mas assim era nesse período, e com isso a igreja começou a gozar de privilégios políticos, econômicos, sociais do Império. E houve casos com a queda do Império Romano em 476, depois de Cristo, o Império Romano daqui do leste, ocidental, porque Constantino também transferiu a capital do Império de Roma para Constantinopla, e na verdade o Oriente, o Império Oriental, caiu só bem depois, em 1054 depois de Cristo, mas o Império Romano Ocidental caiu em 476, no quinto século. Mas o poder religioso continuou em Roma, e está lá até hoje. Onde está o Vaticano, e se tornou inclusive no Estado do Vaticano.
do Vaticano. Então a igreja enriqueceu-se, a igreja se tornou poderosa, e houve momentos em que o Papa mandava mais do que o imperador. E em muitos casos, muitos papas também foram instituídos e ungidos, muitos imperadores foram ungidos pelos papas. Era o domínio do catolicismo mundial. As ordens monásticas, então a igreja se expandiu por várias partes do mundo, se estabeleceu em várias partes do mundo, e começou então a haver o quê? O adoecimento da igreja, adoecimento espiritual, adoecimento moral da vida da igreja. A igreja caiu em heresias terríveis, profundas, a corrupção se infiltrou dentro da instituição, a igreja se tornou um grande vale de ossos secos. E é essa visão que Lutero tem, incomodado, inquieto, porque ele sempre foi um homem temente ao Senhor, incomodado com a sua própria espiritualidade, com a sua própria salvação, com os seus próprios pecados. Não dá para falar aqui, o tempo não dá, né, para falar sobre a história de Lutero, mas ele se tornou um monge agostiniano, que era uma das ordens mais terríveis, né, e exigentes no seu tempo, como monge agostiniano. Ele começou então a ver essa situação, a ler a palavra, a ser confrontado com a palavra e a perceber que a igreja não estava vivendo a palavra, a igreja estava muito distante daquilo que a palavra de Deus realmente dizia. E começou então a haver uma grande inquietação no seu coração, e ele não pôde se conformar com esse estado de coisas. E Deus então o levanta como um grande profeta, para profetizar contra aquele vale de ossos secos. E ele denuncia essa situação. O clímax foi o fato de ele afixar lá em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Mas era muito comum colocarem as teses lá de doutorado e tudo mais na porta daquele tempo. Só que viralizou. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, mas houve um elemento muito importante que foi a criação da imprensa com Gutenberg, né, anos atrás, e através da imprensa essas suas teses foram copiadas e publicadas, espalhadas, viralizou e chegou até Roma, chegou na mão do Papa. E ele então começou a ter problemas por causa disso. E a gente conhece bem a história, que Lutero, na verdade, não estava querendo criar uma nova denominação, criar uma nova igreja. Ele queria que a sua igreja católica, apostólica romana, se convertesse ao Senhor, voltasse à palavra, deixasse a corrupção, a venda das indulgências, a venda também de relíquias, sopro de Cristo, sopro de Maria, vendendo as relíquias para angariar dinheiro para construir principalmente a Basílica de São Pedro, essa obra faraônica que tem lá em Roma. Foi construída com o dinheiro suado do povo, iludido pela igreja. Então vendia as indulgências, que era como que um passaporte, né, para o céu, e mediante o pagamento de um valor em dinheiro, os seus pecados eram perdoados. E esse dinheiro todo era levado então para o Vaticano. Então Lutero denunciou isso, ele disse: eu não posso me conformar ao ler a palavra, eu perceber o que a palavra ensina, eu não posso me conformar com essa situação, com esse estado de coisas. Ele se levantou então como um profeta de Deus. O problema das heresias, o problema da justificação pelas obras, é por isso que foi estabelecido esses 5 pontos da reforma de Lutero, que na verdade não foi Lutero que elaborou, né? É uma síntese do pensamento de Lutero. Só a Escritura, porque só é a palavra, ela é a única regra de fé e prática para o nosso viver diário. A igreja dizia: não é só a palavra, são os dogmas da igreja, a tradição da igreja está muitas vezes acima da palavra. O que a igreja diz é que é final. E Lutero disse: não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas são a nossa única regra de fé e prática para o nosso viver diário. Só a Escritura. E ele diz também: só Cristo. Os sacramentos não salvam. A igreja não salva. Somente quem pode salvar é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, solus Christo no latim, né? Só Cristo
salva em mais ninguém. Por mais importante que a igreja seja nessa terra, mas a igreja não salva. Quem salva é somente Jesus Cristo. O terceiro ponto, só a graça, só a gratia. Nós não somos salvos pelas obras meritórias, não é comprando indulgências. Não somos salvos pelas obras que nós fazemos, mas nós somos salvos pela graça. Paulo, em Efésios 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9, é bem claro, não de obras, para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos. Só a Escritura, ou seja, só a Bíblia, só a palavra, solos Cristo, ou somente Cristo salva, e só a gratia, só a graça de Deus é quem nos justifica. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Mas também falou que, a respeito da fé, que é o quarto pilar da reforma, sola fide. A fé não é obra, a fé é uma resposta que nós damos à graça. É a resposta humana à graça, e até mesmo a capacidade de crer nos é dada por Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então basta termos fé, não é necessário fazermos obras para sermos salvos. Basta crermos na verdade do Evangelho, basta crermos e aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar para sermos salvos. Somente a fé, sola fide, é o quarto pilar da reforma. E o quinto e último pilar, soli adeo gloria, ou seja, somente a Deus devemos dar glória, não ao Papa, não aos homens, não aos santos, mas somente a Deus nós devemos dar toda a glória. Então a reforma, irmãos, foi na verdade um movimento de resgate, de retorno à verdade absoluta do Evangelho e da palavra. A igreja, ao ouvir essas denúncias, ao invés de se arrepender dos seus males, se converter dos seus maus caminhos, a igreja enrijeceu-se, endureceu-se mais ainda. E aí Lutero foi excomungado, excluído da igreja, concílio de Augsburgo, e depois a igreja realizou o concílio de Trento, e no concílio de Trento, a igreja, além de confirmar as heresias anteriores, estabeleceu novas heresias a partir do concílio de Trento. E se tornou então essa igreja rígida em relação à verdade do Evangelho. Então Lutero não estava querendo criar a igreja protestante, não era essa a intenção dele. Mas isso foi uma consequência natural, porque ele e todos aqueles que também enxergaram como ele o vale de ossos secos em que a igreja se encontrava, deixaram a igreja, foram excomungados, excluídos da igreja, e nasce então normalmente esse movimento que mais tarde foi chamado de movimento protestante, porque são aqueles que protestavam, protestavam contra a igreja, protestavam contra o Papa, não aceitavam a infalibilidade papal, aqueles que romperam com indignação com aquele estado triste, caótico, desesperador, sombrio em que a igreja se encontrava. Aqueles que não se conformaram com o vale de ossos secos e se levantaram então como profetas de Deus, um tempo difícil, para trazer o povo de Deus, a igreja de Deus, a verdade, trazendo uma palavra de esperança e de restauração, mostrando que Deus nunca desistiu e nunca desistirá da sua igreja. O Senhor Jesus declarou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele sempre manteve e sempre manterá os seus remanescentes fiéis, os seus profetas fiéis ao Senhor, e que jamais vão se curvar a Baal, e que se levantarão em tempos difíceis para profetizar a palavra de Deus, para que haja transformação no mundo. Não dá tempo de a gente avançar mais, porque a hora já está bem avançada, mas que entendamos que nós, a igreja do século XXI, precisamos estar atentos à nossa própria realidade.
Nós jamais seremos promotores de mudança, agentes de transformação, se nós próprios não formos constantemente transformados. A verdadeira reforma acontece dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. Nós precisamos de constantes reformas, porque muitas vezes nós próprios nos encontramos como esses ossos secos na nossa vida espiritual. Mas o Senhor nunca desiste de nós. E Ele então dá a sua palavra de ordem: profetize a esses ossos secos para que vivam. Eu vou conceder a eles o meu espírito, e eles vão reviver, e se tornarão em ossos e corpos vivos, restaurados, transformados por mim, porque eles são o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome. E eu jamais renunciarei, negarei a minha aliança com este povo que eu mesmo estabeleci nessa terra, para o louvor da sua glória. Que Deus nos livre, como igreja, nesse século 21 tão árido, tão difícil, no qual nós estamos inseridos, com tanta apostasia, com tanta frieza, indiferença espiritual, com tanto ateísmo, com tanto secularismo. Que Deus nos livre de nos tornarmos como um vale de ossos secos, mas que Ele traga grande reavivamento sobre nós, como cantamos. Fortalece a tua igreja, ó Divino Salvador. Vivifica a tua igreja, para que jamais nos tornemos num vale de ossos secos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amados? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos correr. A hora está bem avançada. Vamos então celebrar a Santa Ceia. Seremos bastante objetivos na celebração da ceia. O Ministério do Louvor também estará nos ajudando. Creio que não há necessidade. Vou se organizar ali. Creio que não há necessidade de lermos o texto que dá as orientações e faz as recomendações que nós precisamos para participarmos da mesa do Senhor de forma digna, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado através deste ato. Porque nós sabemos exatamente como nós precisamos estar e o que nós precisamos fazer para que possamos nos apropriar de forma digna desses elementos da ceia. Temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por nós e pregado naquela cruz em nosso lugar, em nosso favor. E temos o cálice, conforme disse o próprio Senhor Jesus, é o cálice da nova aliança estabelecido pelo seu sangue. Foi vertido, derramado naquela cruz para o perdão e remissão de todos os nossos pecados. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, amados. Eu vou pedir que a nossa irmã Maria de Jesus, por favor, olhe ao Senhor, agradecendo a Deus pelo pão e pelo vinho, por esses elementos da ceia que vamos nos apropriar agora, e agradecendo também a Deus pelo privilégio que Ele nos dá como povo dele reunido nesta localidade, de participarmos da mesa do Senhor. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo suprimento de todas as nossas necessidades. Tu tens sido connosco, Senhor, desde o princípio e vais ser connosco até ao fim. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de participar, Senhor, na tua ceia. Obrigado, Senhor, porque nós somos teus filhos e porque tu, Senhor, cumpres todas as tuas promessas. Tu dizes na tua palavra: estarei convosco até à consumação dos séculos. E nós sabemos, Senhor, que tu neste momento estás aqui. Amém. Tu ouves as nossas orações. Tu ouviste tudo aquilo que foi aqui dito, Senhor. E tu conheces cada coração, Senhor. Tudo aquilo que vai a nós, tudo aquilo que está em nós, tudo que nos preocupa.
transformaste aquele vale de ossos secos em almas viventes com o teu Espírito, Senhor, tu fizeste em nós, nas nossas vidas, que nós estávamos mortos em pecados, Senhor. E tu nos restauraste, Senhor, através do Senhor Jesus. Só através dele nós podemos alcançar a nossa salvação, Pai. Obrigado, Pai bendito, por tudo aquilo que tens feito, Senhor. Por todos aqueles homens que lutaram, Senhor, no passado, para que nós hoje pudéssemos ter a liberdade, Senhor, de falar de Ti, nos reunirmos aqui neste lugar ou em qualquer outro. Podemos falar de Ti, Senhor, àqueles que não conhecem, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo isso, Senhor. Porque Tu és um Senhor, o único Senhor acima de todo nome. O Teu nome está acima de todo nome. E nós Te glorificamos e queremos honrar e glorificar o Teu nome todo sempre, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em que a nossa fé não enfraqueça, mas que realmente, Senhor, ela possa crescer. Que possamos receber de Ti a ousadia, o poder, para, Senhor, falar de Ti, Senhor, para que mais almas se possam reunir aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa o Teu servo que dispôs a Tua palavra. Abençoa, Senhor, tudo o que foi dito e feito. E abençoa todos os dias da nossa vida, Pai. Tudo aquilo que nós possamos fazer possa ser em obediência à Tua palavra. Amém. Nós te agradecemos todas as coisas, com a certeza absoluta que Tu estás no controle de todas as coisas. E Tu nos vais conduzir, Senhor. Tu nos ouves e Tu nos vais dirigir. Sim. Pai bendito, obrigado, Senhor. Sim. Só Te posso dizer, Senhor, obrigado. Amém. Eu Te agradeço, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Queremos então convidar os oficiais para estarem aqui à frente e todos os membros da igreja, batizados, não estamos a ver nenhum membro de outra igreja aqui conosco, mas são convidados a participarem da ceia do Senhor juntamente conosco nesta manhã. E nós vamos proceder da seguinte forma: enquanto estivermos cantando com o Ministério de Louvor, os oficiais estarão então a distribuir os elementos da ceia aos amados. Primeiro o diácono Carlos, depois em seguida o diácono João Pedro. Eles estarão entregando o pão e logo a seguir o cálice. Os irmãos vão segurar em suas mãos e nós vamos comungar então todos juntos. Amém? Os cálices centrais aqui no meio são sumo de uva para aqueles que não podem tomar o vinho, né? E os laterais são vinho do bom. Deus abençoe a todos. Isso. O próprio diácono vai estar entregando o cálice para os irmãos, tá bem? Glória a Deus.
Todos receberam o pão do cálice, se alguém for omitido, vou fazer o sinal. O pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós e pregado naquela cruz em nosso lugar. Participai do pão em memória do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participai do cálice do Senhor. Vamos cantar a estrofe? Já estarão a recolher os cálices do Senhor. Mas humilha em ti meu pecado e pelas vidas da justiça avisado por ti, em Jesus me escondi e na cruz tudo relaxei. Participem do culto indireto pelo Facebook na quarta-feira, às 20 horas, e partilhem com outros para que possam participar também. Deus abençoe a todos e nos livre de todo mal nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. A situação está crítica, novamente, na Europa e aqui em Portugal. Então sejam cuidadosos, viu? Cuidem-se e cuidem também dos outros, de si próprios e dos outros. Então obedeçam aí as recomendações, as orientações que estão sendo transmitidas pelo governo, pela Direção Geral de Saúde. Vamos fazer a nossa parte como cristãos. Os cristãos têm que ser sempre exemplos. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, por tudo que aconteceu neste lugar, pela forma como fomos abençoados pelo Senhor nesse tempo aqui passado. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Dá-nos uma semana abençoada, abençoadora. Usa-nos, ó Deus, a cada dia para o louvor da tua glória. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.